Fala pessoal, vamos dar início ao nosso giro semanal do mercado cripto. Hoje falaremos sobre o Bitcoin, o Ethereum, a Solana e a Ronin, a RON. Antes de começar o vídeo, gostaria de pedir o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Caso queira fazer parte do nosso grupo de membros, receber análises durante a semana, um acompanhamento diário do mercado, um chat aberto, onde você pode tirar dúvidas, pedir análises, suas criptos preferidas. Deixo o link de acesso na descrição do vídeo. Também tem o link do meu contato pessoal do Telegram. Qualquer dúvida em relação ao grupo de membros, só me chamar, beleza? Bom, pessoal, acredito que chegamos aí no momento do mercado que agora vai vir uma grande movimentação. Vou passar para vocês a análise que eu passei quinta-feira, anteontem, né? Quinta-feira, no grupo de membros. Não tem como fugir dessa análise, vou passar exatamente o que eu passei para eles. E acredito que o mercado está a um triz aí, pessoal, de um movimento de bull trap ou fake out para prender a galera acima, capturar liquidez do topo e vir abaixo. Beleza? Então, quero trazer para vocês aí a nossa visão, gráfico semanal do Bitcoin na tela. Há muito tempo, mas muito tempo mesmo, eu passo para vocês, venho passando para vocês que nós estamos, que eu acredito que estamos em um processo de distribuição neste topo, neste caixote. Há bastantes vídeos eu venho passando essa visão para vocês, e agora todo mundo fala sobre isso, agora virou comum. Agora para todo mundo é comum. Mas lá no início, quando eu passava, não tinha uma alma que falava disso aí. Acredito que nós estamos distribuindo, tá, pessoal? Dentro deste modelo de distribuição aqui, eu trago para vocês, já trouxe várias vezes, vou deixar do lado para vocês verem. Acredito que estamos formando, pessoal, formando. Nós estamos na região do UT, Uptrust, e este será o nosso fake out para o mercado voltar abaixo. Não digo que o mercado vai voltar exatamente tocar o fundo do range, que é aqui nessa região. Beleza? Mas acredito que pelo menos no meio, no 50% do caixote, que é este FVG central dos 92K, que há muito tempo eu falo para vocês também, acredito que o preço venha buscar essa região. Beleza? Então, eu tinha falado em vídeos anteriores que este toque aqui, esta sombra deixada aqui, teria sido o Uptrust, o UT. Mas o Bitcoin está mostrando, pessoal, no gráfico intraday, no diário, tá? Que ele está formando uma causa, que é este caixote aqui, formando uma causa que vai gerar o efeito, que eu acredito que aí teremos o nosso UT. Este será o efeito desta causa aqui. Beleza? Então acredito que esse agora está um pouco mais claro que essa sombra aqui foi nada mais, nada menos do que um teste, um teste secundário, um ST. Assim como teve outros STs aqui, um ST aqui, ele está fazendo testes, gerando liquidez, e que em breve ele vai dar o tiro para capturar essa liquidez. Mas aí que mora o pulo do gato. Isso aqui não, na minha visão, não vai ser para ele ir embora, tá, pessoal? Para mim, ele vai pegar essa liquidez, vai vir abaixo, formando aqui o movimento do Uptrust. Vocês podem ver aqui que tem dois UTs aqui, ó. Nós estamos, pessoal, são duas estruturas diferentes de Wyckoff que nós temos aqui. Essas letras em verde é da estrutura maior, tá, pessoal? A estrutura semanal, do gráfico semanal.
que é aquele desenho que eu acabei de passar para vocês aqui de Wyckoff. Dentro dessa estrutura, no gráfico menor, no gráfico diário, está sendo formado também uma estrutura, que aí são essas letras em preto. Em breve eu vou entrar no gráfico diário para vocês entenderem. Então são duas estruturas, uma dentro da outra. E o UT, que é essa estrutura interna, eu acredito que vai resultar num upthrust, num UT, que é esse UT em preto. Esse UT em preto que vai ser a formação do UT semanal. E aqui nós teremos o nosso primeiro topo, o upthrust. Beleza? Então, tomem cuidado, tá, pessoal? Assim, ó, vou deixar um alerta. Se o Bitcoin confirmar o movimento rompendo esse topo aqui, acredito que ele vai, tá? Pelo menos entre 111 e 115, acredito que ele venha. Ele não pode voltar abaixo, tá, pessoal? Fiquem alertas nessa movimentação aí no semanal. Se ele romper e voltar abaixo, tá confirmado a distribuição, tá? É um upthrust. E aí ele vai vir abaixo. A tendência é que ele venha forte abaixo. Beleza? Isso aqui vai ser um movimento de capitulação do mercado. A limpa vai liquidar geral. Principalmente a galera que está nas altcoins aí. Certo? Só vou deixar o aviso. E não significa que ele vai fazer isso, tá, pessoal? Como eu mostrei no padrãozinho ali de Wyckoff antes, que eu deletei a imagem, para mim ele vem ou nessa região de manipulação aqui, essa região central, fechar este buraco, esta falha, este Fair Value Gap, FVG, para explodir, fazer o UTAD, que é a captura do UT, que ele vai formar, nem formou o UT ainda, deve formar, certo? Fazer a captura do upthrust, fazendo o movimento final, que é o nosso UTAD. E aí sim, bear market, início de bear market. Certo, pessoal? Só que esta pernada do TAD vai sim resultar na nossa tão esperada alt-season, a euforia final de mercado. Acredito que as altcoins vão explodir junto com esta pernada de alta. Certo? Então, esta é a movimentação que eu acredito, e isso aqui é um processo de distribuição, tá, pessoal? Tudo isso aqui é um processo de distribuição, entende? Para depois, lá na frente, ser perdido o caixote aqui, ó. Perder o caixote, perder esse caixote e aí vir abaixo. Como vocês conhecem como bear market, beleza? Então essa é a minha visão para macro do Bitcoin. Já passei para vocês aí, vou repetir novamente, acredito que aqui foi um processo de acumulação, aqui um processo de reacumulação, e que agora estamos em fim de ciclo. Isso aqui é um ciclo de Wyckoff, tá, pessoal? E o fim do ciclo é marcado por uma distribuição, para depois, lá na frente, vir uma possível redistribuição e lá embaixo, novamente, uma acumulação para dar início num novo ciclo de mercado, uma nova explosão. Certo? Então, tomem cuidado com essa região de topo, pessoal. Para mim, tá? Vocês devem ter visto aí na capa do vídeo, está se armando um bull trap, mais um, que esse ST que já foi o primeiro, tá? Mais um, deve capturar essa região aqui. Se voltar abaixo, você já sabe. Se voltar no caixote aqui, ó, vai vir porrada abaixo. Beleza? Vamos passar para o gráfico diário, para vocês entenderem. Ó. Aqui está o nosso padrãozinho. É o mesmo padrão do semanal, pessoal. Só que dentro do semanal. Uma versão micro. Interna, entende? Mesma coisa. Ó, buy clímax, um AR, faz um ST, volta, faz um sinal de fraqueza, o furo do gelo. Beleza? Mostrando que este suporte não é forte, já foi facilmente furado. Sobe para capturar toda a liquidez acima, vem o despejo. Beleza? E essa distribuição interna,
acredito que será neste formato aqui que eu trago para vocês também, ó. Sem o TAD. Tá vendo? Exatamente isso aí. Que ele deva vir em breve capturar essa liquidez aqui, ó. Vocês podem ver que já tem liquidez aqui nesse topo, ó. Vou botar pelo TradingView aqui. Ó, esses topos aqui, ó. Isso aqui eu passei quinta-feira lá, não. Eu acho que foi até antes, no início da semana. Eu passei lá no grupo de membros. Que isso aqui é uma liquidez, ó, alinhada. Isso aqui, eu seria louco, eu falei para eles, se eu dissesse para vocês que não será capturado. Então, acredito que o movimento que o Bitcoin deva fazer, pessoal, é este pivô aqui, ó. Para depois voltar. Beleza? Até se nós botarmos alvo do pivô, deste pivô, vocês vão ver bem certinho que tá aí, ó. Aí os alvos do pivô. 111,600, que seria a captura desses topos aqui, podendo ir a 115, tá, pessoal? Temos liquidez, muita liquidez nessa região. Tá tudo casadinho para ser capturado, tá? Alvos, tudo no mesmo lugar. O T vai formar toda a estrutura. Para depois ele voltar, deve deixar essa armadilha aqui no topo, voltar, fazer um teste interno aqui por baixo, de baixo para cima, para vir o despejo que deve levar o Bitcoin lá para os 92k que eu tanto falo para vocês, tá, pessoal? Que é essa região aqui, ó. Beleza? Então, está passada aí a minha visão pro BTC, acredito nesta movimentação. Claro que ele pode fazer algo diferente, cair direto, pode, tá, pessoal? O que eu não acredito que ele vai romper o topo e ir embora, entende? Para onde o pessoal aí está falando, 150 mil dólares, 170 mil dólares, tem gente falando em 200 mil dólares. Não acredito. Acredito que a gente deve passar por uma capitulação antes, que é bem comum, pessoal, o mercado limpar a galera antes para aí entrar no modo alta infinita. Podendo, claro, o Bitcoin vir mais abaixo, pessoal. Ele pode vir aqui, tem muita liquidez acumulada na região dos 80 e 79 mil dólares. Passei isso lá no grupo de membros, o pessoal viu lá, visualizou. Então, pode ser, e é exatamente nesse ponto de FIBO, exatamente aqui no 0,89. Ele pode vir testar o fundo desse range aqui ainda, pessoal. Não duvidem disso. Beleza? Então, Bitcoin é isso, tá? Para mim, estamos muito próximos aí de uma... pode ter tá, uma alta de curto prazo. As altcoins dão uma subidinha aí para prender a galera acima, mas depois vem um canudo para baixo, pessoal. Essa é a minha expectativa. Beleza? Vou mostrar para vocês aqui o Bitcoin nos futuros da CME, pessoal. Isso aqui é bem antigo que eu já passei no grupo lá. A gente tinha isso aqui, esse alvo a gente cravou, tá? Que era o alvo que eu tinha passado para vocês aqui no YouTube também, lá do 70k, 74k, que ele voltaria. Quando ele tinha vindo a primeira vez, o pessoal falava que era fundo, que nunca mais ia voltar. Falei, pessoal, vai voltar. Ele voltou. Ele alinhou liquidez pelo diário. Eu falei, pessoal, ainda não acabou. Quando ele subiu aqui, eu falei, ainda não acabou. Para mim, vai voltar de novo. Voltou de novo. E aí explodiu. Fechando este gap da CME. Ele costuma fechar esses gaps, tá, pessoal, na CME. Ele não costuma deixar aberto. Onde está o próximo gap? Exatamente nos 92k para o fechamento. Vou botar o gráfico diário para vocês verem. Ó, aí fica claro o gap aqui para vocês. Tá vendo que tem essa brecha aqui a ser fechada? Ó? Exatamente no valor que eu venho falando para vocês há bastante tempo no YouTube, que eu acredito que o Bitcoin vai tocar, tá? Então, antes do alta infinita, e eu acredito que teremos o alta infinita, que todo mundo gosta de falar, né? O alta infinito. Talvez no fim do ano, Salt Season, eu acredito que o Bitcoin venha fazer esse movimento de capitulação, tá, pessoal? Para depois explodir, fechando este gap. Beleza? Então, Bitcoin, minha visão é essa. Trouxe para vocês, eu tinha passado
por vídeo isso lá no grupo de membros quinta-feira. Passei uma visão por análise de Elliott, acho que foi terça-feira lá no grupo de membros também. O pessoal está por dentro aí de todas as possibilidades, até nas formas em que o Bitcoin pode se movimentar para chegar a esses alvos aí que eu venho passando para vocês. Então vamos dar uma olhadinha no Ethereum. Bitcoin era isso. O Ethereum, pessoal, o gráfico diário do Ethereum, eu tinha passado para vocês quando eu passei, eu falei que isso aqui ou era um processo de distribuição, esse caixote, ou era um processo de reacumulação que deveria levar o Ethereum à região dos 13.200, entre 13.200 e 3. Certo? Se mostrou ter sido uma distribuição, tá, pessoal? Fez o movimento de livro aí, fez o T, fez o TAD, isso aqui é o que a gente espera no Bitcoin, tá, pessoal? Na macro do Bitcoin, ó, no gráfico semanal. Nós estamos formando esta região aqui, tá? Então vocês percebam que ainda tem movimentação pela frente, entende? Para depois vir um despejo. E aí dá início lá no bear market, beleza? Para mim estamos... o Ethereum, tá, pessoal? É queda no Ethereum para mim. Ele não deve subir mais. Se de alguma forma ele desconfigurar todo esse padrão aqui subindo, ele volta, tá? Para mim ele vai voltar. Mas não acredito, tá? Acredito que o Ethereum já fez o furo aqui, já está voltando para dar continuidade. Beleza? Gráfico semanal do Ethereum. Temos este FVG, eu até vou apagar ele, não precisa mais. Precisamos mais desse FVG aqui, porque ele foi fechado. Eu passei essa call aqui no YouTube, seria fechado esse Fair Gap quando o Ethereum criou ele. Quando o Ethereum explodiu na alta, eu falei, isso aqui nem a pau vai ficar aberto. Não importa como, o Ethereum volta para fechar. Tá aí a movimentação, cravou, fechou. Para mim, tá, pessoal, neste movimento de capitulação que eu aguardo do mercado, o Ethereum deve vir, tá? Ou tocar esta região do AR. Nós temos esse caixote aqui, tá vendo? Ó, o Buying Climax, que é o clímax de compra, o topo. Temos o AR. Ele pode vir testar a base da estrutura para explodir para os $4.000, ou ele vem fechar esta gracinha que ele deixou aqui embaixo. Ó. Fundo duplo alinhado em cima de uma POI, que é um ponto de interesse. Isso aqui vai ser fechado, tá? Na minha visão. O que eu não sei é se o Ethereum fecha antes de explodir. Seria o melhor, tá? O melhor pro Ethereum seria isso, fechar antes. E isso está na região dos 1.300, tá, pessoal? O Ethereum aqui, ó, 1.300, esse bloco de ordem mensal. Se ele não fechar antes de explodir, e explodir antes de fechar, lá na frente ele vai voltar, tá, pessoal? Para mim ele volta. Isso aqui não vai ficar aberto. Porque isso aqui é uma manipulação de mercado, é uma armadilha. O Ethereum não montou uma armadilha para deixar ela parada ali, sem captura. Entende? Então, o melhor é que feche antes. Porque se subir deixando essa armadilha aqui, vai ser uma pulga atrás da orelha, vai ser uma preocupação. A gente sempre vai ficar com esse fundo duplo na cabeça enquanto ele está subindo. Porque ele vai voltar, e não importa se é lá de cima, tá, pessoal? Ele vai voltar, pode ser até no bear market. Se ele subir quebrando essa estrutura aqui, pagando o alvo desse pivô aqui que ele está formando, tá, pessoal? Entrar aqui na alt-season, ele está avisando que lá na frente, e daí vai casar com o movimento do Bitcoin, o bear market, ele está avisando que vai voltar. Então tomem cuidado, só com esse detalhe, queria deixar bem claro para vocês, tá? Ele pode agora parar aqui e explodir, aí fica essa pulga atrás da orelha aqui para baixo. Então, o melhor é que ele venha de uma vez, capture já isso aqui, entende? Volte aqui para dentro do range, ó. Faça um LPS aqui, ó. Vai embora. Beleza?
Então, Ethereum é isso. Alvo macro para o Ethereum, já passei para vocês, 6.100, 7.800. Acredito que essas regiões serão tocadas na out-season, tá? Solana, vamos ver a Solana. O pessoal gosta muito da Solana. Pessoal, a Solana, passei a análise lá no grupo, é uma análise já antiga lá do grupo, tá? Quando a Solana fez essa captura de liquidez aqui do topo, eu já avisei que ia desabar a Solana, porque ela não conseguiu quebrar a estrutura, fazendo um pivô, pessoal. Ela precisava botar um fechamento semanal acima. Ela não botou, ela botou só um pavio. Pavio não quebra a estrutura, ela precisa fechar candle semanal. Isso que é o gráfico semanal, tá? Acima. Como ela só deixa pavio, faz um novo pavio, ela só está capturando liquidez. E quando deixa esse tipo de movimento, pessoal, ela vai voltar a capturar liquidez abaixo. Certo? Então, Solana já está aqui num padrãozinho de livro de distribuição de Wyckoff. O mesmo do Ethereum, tá, pessoal? Só que a Solana no semanal, tá? O Ethereum lá no diário. Para mim, Solana queda, tá? Tem liquidez aqui, ó. Esse paviozinho em cima dessa poia aqui, ó. Para mim vai ser capturado. Grande chance de ser capturado. E aí daqui explodir, tá? Aí teremos que acompanhar a movimentação. Isso aqui está na região dos 76. Tocando o FVG, né? FVG teria que fechar. Eu ia dizer o order block. Essa região aqui, ó, pessoal, 76 dólares, 75, tá? Para mim, a Solana toca aqui antes de subir. E já tá armada para cair, tá, pessoal? Nada impede ela de cair daí de onde tá. Pode manipular mais, subir, para cair? Pode. Mas é para vir abaixo. Então, cuidado aí com quem escuta por aí que Solana vai pro alto infinita. Não sei se estão falando, mas tomem cuidado, tá, pessoal? Acredito que Solana vai nesta out-season pagar esses alvos aqui, ó. 420, 329. Toda essa região, sempre região, tá, pessoal? Nunca o número exato. Pode até raspar acima, entende? Então, acredito que esse pivô aqui será feito em Solana. Precisa ser feito, né, pessoal? Precisa ser feito para a saúde do futuro da Solana. Então, esse fechamento acima, ela está devendo, tá? Cedo ou tarde, ela precisa subir e fazer fechamento acima aqui. E acredito que vai ser depois da captura de toda essa liquidez aqui, ó. Capturando aqui para explodir. Beleza, pessoal? Então, Solana, minha visão é essa. Depois, lá na frente, no bear market, acredito que vai desabar. Isso é lá para frente, tá, pessoal? Só antecipar um pouco para vocês. Acredito que aí o mercado vai desabar com tudo e vão morrer aí. Isso vai ser muito bom para o mercado, tá? Vai morrer aí 95% das moedas e vão desaparecer do mercado. E aí nós provavelmente veremos Solana voltando a fechar essas falhas aqui embaixo, ó, mais abaixo, tá? Pode vir agora? Pode, mas não acredito, tá? Eu acho que isso aqui vai ser coisa para o bear market, movimentação para o bear market. Beleza? Aí nós vamos ver Solana lá em 50, em 29, 30, novamente. Bom, Solana, minha visão macro de Solana é essa, tá alinhada para queda, distribuiçãozinha de Wyckoff aqui, ó, de livro. E por último, eu queria falar da ROM para vocês, que para mim uma grande oportunidade, tá, pessoal? ROM, a Ronin, a ROM, onde é que está a ROM? Meus estudos da ROM. Aqui, na Gate. Pessoal, a ROM, tem que entender, a primeira coisa é entender na ROM, tá? Na macro. A ROM fez uma quebra, tá, pessoal? Fez um choque, tá? O que é o choque? Esse CH aqui, ó, tá vendo? O que é esse choque? Choque é change of mudança de caráter, pessoal.
Tá? Isso significa choque. O que isso quer dizer, pessoal? Que ela estava num processo de queda, uma tendência de queda, certo? Estava numa tendência macro de queda e teve força, defesa em sua região de demanda o suficiente para empurrar o preço para uma quebra de estrutura macro, mudando a tendência de baixa para uma tendência de alta. Aqui é o momento, isso aqui, ó, change of character, é o momento que mudou a tendência para a tendência de alta na macro, pessoal. Então, por mais que a moeda esteja, isso aqui parece ser uma tendência de queda, não é uma tendência de queda na macro, tá, pessoal? Na macro, a Ronin está em tendência de alta. Isso aqui é um processo de mitigação. Entende? Faz a quebra, toca após abaixo, captura a liquidez, sobe para quebrar a estrutura no mensal, tá? Isso aqui é muito forte, gráfico mensal. Prende a galera no topo, dá início a um processo de mitigação, buscar liquidez para dar continuidade no movimento, pessoal. Tá entendendo? Neste movimento aqui, ó. Esse choque. Esse choque está nos dizendo que a tendência agora é que ela faça realmente um pivô aqui, ó. Então a Ronin, pessoal, ela tem alvos, tá? Alvos para ela são 5 dólares e 7 dólares. Toda essa região aqui. A moeda está em 47 centavos, tá? Eu acredito que vai mais abaixo. Botar no gráfico semanal aqui, para passar para vocês, ó. Ela fez agora, recentemente, um grande de um sweep de liquidez. Certo? Capturou. Isso aqui, na verdade, pessoal, foi um short squeeze, tá? Vou botar aqui. Um short squeeze. Tá, pessoal? Isso aqui foi para limpar os shortados, tá? Com certeza a galera estava shortando em peso a ROM. Como a intenção do ativo é continuidade de queda, porque ela tem pós mais abaixo, ela precisa tirar das costas dela essa galera shortando. Para que essa galera não ganhe dinheiro com essa queda, entende? Aí o ativo faz um movimento violento desde aqui, liquida a galera. Como a ROM é uma moeda de baixo market cap, é provável que nem acionou os stops da galera nessa pancada aqui para cima, tá, pessoal? Liquidou geral. Captura toda a liquidez, ó. Aqui em cima que tá os stops da galera. Aqui em cima, ó. Vendo? Pegou até esses topinhos aqui, ó. Até esses topinhos pegou, ó. Short squeeze violento. E agora ela cai livre, leve e solta, dando continuidade no movimento. Pontos para ficar de olho em ROM. Na macro, tá, pessoal? Para pegar, que eu acredito que vai segurar para ela explodir, literalmente, um foguete para cima, tá, pessoal? Temos aqui, ó, dois pontos, ó. Vocês estão vendo que aqui já ficou liquidez. Vou botar o círculo aqui que é melhor. Ficou liquidez aqui, um fundo duplo alinhado, em cima de POI, tá vendo? Por que ela faz isso de parar em cima da POI? É aquilo que eu sempre falo para vocês, o ativo vem, queda, para em cima da POI, faz o movimento, sobe. Por quê? Primeiro, estopar os shortados, antes de dar continuidade. Certo? Segundo, para montar, a galera começa a acreditar que esse fundo duplo aqui é um suporte, pessoal. Tá? Só que tem que tomar cuidado porque ela ainda não fechou nem essa POI aqui, ó, esse fair gap. Parou em cima. Então isso aqui tende, assim, ó, 98% de chance, tá, de ser um fake suporte, um suporte fake. Para ela fazer esse movimento, induz a galera, uma galera, inclusive, além de estopar a galera, tem uma galera que comprou o movimento, pessoal, comprou nas piores regiões possíveis, e agora está preso. E agora ela vem, e toda essa liquidez que gerou abaixo, que é a galera abrindo long, que comprou aqui, porque acredita que isso é um suporte válido, quando na verdade é uma armadilha, agora a bola da vez dessa galera aqui embaixo.
Então a Ronin vai vir pegar essa galera, entende? E aí sim, quando essa galera aqui de baixo começar a ser liquidada, é o momento para entrar na Ronin. Porque estaremos tocando pós, pessoal, ao mesmo tempo em que liquidamos esse povo, entende? E temos duas pós em Ronin aqui, este FVG, na região dos 38 centavos, tá? E mais abaixo um bloco de ordem mensal, na região dos... O bloco de ordem pode só encostar, tá, pessoal? 33, entre 33 aqui, 28, vou botar no gráfico mensal aqui, ó. Esse bloco de ordem, ó. Tá vendo? Então eu acredito que Ronin deva fazer esse movimento aqui. Ou aqui ela vai segurar, ou aqui. Para dar início na pernada de alta dela. De continuidade da estrutura macro. Que vai levar Ronin lá para o topo, pessoal. Então estou passando para vocês aí a minha visão de Ronin. Minhas expectativas. Essa moeda aí vai dar muito dinheiro para muita gente. Mas para quem comprar nas regiões corretas. Certo? Para vocês terem uma base, ó, a queda de Ronin, em termos de porcentagem, tá, pessoal? Nem vou pegar esse short squeeze aqui, tá? Vou pegar de onde ela tá agora, ó. Se ela for cair aqui para baixo, ó, 20% de queda, e se ela for lá embaixo no OB, 40% de queda. Com o Bitcoin indo para os 92k, para mim ela vai lá embaixo, tá, pessoal? Uns 28 centavos. Lá. Todo esse caixote aqui é região de demanda da Ronin. Região de demanda macro. É aqui que você tem que estar comprando o ativo. Beleza? Aqui que você quer comprar Ronin, nessa região, para levar o ativo lá para o topo. Seguindo a expectativa desse grande pivô de alta aqui. Beleza, pessoal? Claro que isso não vai ser uma alta reta. Teremos enroscos, o ativo ele sobe, o mercado como ele cai em ondas, ele sobe em ondas, tá, pessoal? Monta liquidez, captura, ele vai fazendo todo um processo, não é? Vai ser assim, entende? Mas, deixo para vocês minha visão de Ronin aí. Para mim, excelentes expectativas nessa moeda. Temos que ir acompanhando agora, tá? Acredito que estamos muito próximos desse movimento de capitulação, por mais que o ativo volte a dar uma subida aqui antes para manipular novamente, para daí cair. Acredito que dessa vez os ativos vão direto, tá, pessoal? Até depois de um short squeeze desse aqui não tem sentido ela voltar acima, né? Agora ela vai abaixo, tá? Então, acredito que o mercado deva vir abaixo aí. Das altcoins, tá? O Bitcoin até pode subir e capturar a liquidez ali do 111, 112. Não significa que as altcoins vão explodir por causa disso, tá, pessoal? Então, só tomem cuidado com aquele detalhe do Bitcoin que eu passei para vocês, que é quando, se tá, ele capturar o topo, que é o mais óbvio, é capturar essa liquidez aqui, ó. Ele não pode voltar mais abaixo aqui, tá, pessoal? Se ele voltar abaixo e bater cabeça de baixo para cima, ele vai derreter, tá? Vai dar ignição nessa pernada final de queda aqui, pós o T, para depois, lá na frente, ele voltar e fazer a nossa festa final do mercado aí, para depois dar início num bear market. Beleza, pessoal? Então, minha visão do mercado é essa. Passei para vocês movimentações bem importantes que vocês têm que prestar bastante atenção a partir de agora, tá, pessoal? Nós estamos num ponto bem importante do mercado. Temos regiões de FIBO aqui, ó, para buscar, que eu acredito que buscaremos, tá? Que é a retração desta pernada aqui. Para mim ainda não retraiu. O mercado tende a retrair, tá, pessoal? Pelo menos para os 92k, podendo ir mais abaixo, nada impede. Para aí sim fazer essa alta final aqui, formando aqui uma espécie de pivô aqui, tá vendo? Para depois fim de ciclo. Beleza? Então eu espero que de alguma forma tenha sido claro, tenham entendido o que eu quis passar para vocês, que tenha ajudado. Desejo a todos um
um ótimo fim de semana. Vamos deixar o mercado trabalhar aí essa próxima semana. Acredito que estamos próximos aí de movimentos bem voláteis no mercado. Fim de semana que vem estarei de volta aí, pessoal. Gravar para vocês. Não deixe de fazer parte do nosso grupo de membros. É muito barato, muito conteúdo passado lá. Temos uma análise exclusiva do Total 3, pessoal. É exclusiva dos membros. Também entrega a movimentação das altcoins. E para mim é queda no Total 3, pessoal. Temos já o ponto exato para aguardar aí o Total 3 tocar. Para aí sim pensarmos em um all-in nas altcoins. Tem análise da S&P 500 lá no grupo, tem muita análise exclusiva lá. A gente está sempre se falando durante a semana, gravo vídeos exclusivos no Telegram. Não perca essa oportunidade, pessoal. Link de acesso na descrição. Então era isso, um grande abraço, tudo de bom a todos. Até a próxima.